Vamos lá então, pessoal. Um assunto que eu queria abordar aqui no canal, não hoje talvez, né? Ainda é o dia seguinte do título gaúcho, talvez fosse um dia ainda para, se tivesse vídeo no canal, para repercutir ainda alguma coisa, talvez do Grenal, do Gauchão e tal. Mas como também não, né? Já estou um pouco de saco cheio dos debates, das polêmicas inventadas, exageros, e já falei demais disso desde a semana passada, né? E sobre o título em si também já falei, já comemorei, tá tudo certo, tudo visto. Acho que é um pouco isso também, né? Que a gente cobra do Gauchão. O Gauchão tem que servir ao Grêmio, né? E não o Grêmio servir ao Gauchão. Eu sempre falo disso, tanto na forma como tu utiliza o Gauchão, tu não ser refém do Gauchão, tu usar ele para fazer testes, para botar a gurizada a ser testada também, entrosamento, dar ritmo para quem precisa. Eu acho que tu tem que saber dosar e usar o Gauchão com inteligência, e acho que também, quando ele acaba, precisa ser inteligente, né? O não se iludir sabendo que ganhou de um time muito fraco, que é o Inter, não se iludir sabendo que o Grêmio precisa evoluir também em muitos aspectos. Então eu acho que tem que comemorar, tem que ficar feliz, tem que debochar, sempre tem que debochar do Inter quando a gente ganha deles, mas sobretudo nesse cenário fiasquento que eles estão armando, alguns colorados, né, mas que criam essa atmosfera fake de prejuízo de arbitragem, etc. Eu acho que o deboche tem que ser triplicado, porque eles merecem, e eu vou debochar por muito tempo. Quando eles perderem para outro time no Brasileirão, eu vou dizer, o que o Daronco aprontou? Sabe? Eu vou bater nessa tecla. O transfer ban que eles receberam agora foi culpa do Beans, né? O transfer Beans. Então a gente tem que tripudiar, cara, porque foi assim, tá sendo, né? Ou foi patético, né? Mas no que tange ao Grêmio, precisamos virar a página. E cá estou eu virando com um assunto que não tem nada a ver com o Gauchão, mas que eu resolvi falar hoje porque sim, no fim das contas tem um pequeno link com um episódio ocorrido ainda ontem no Beira-Rio. O assunto é a Libra, né, a liga que o Grêmio faz parte ali do direito das transmissões, da negociação, enfim, das verbas de transmissão e aquela coisa toda. O Grêmio faz parte da Libra, deu uma estremecida no grupo, né? O Flamengo andou conturbando, teve a questão do Corinthians também, que migrou e não sei o quê. Algumas coisas talvez não tenham acontecido como o Grêmio esperava, e essa nova gestão que chega já é preocupada com isso e cogitando fortemente uma mudança para a antiga Liga Forte, né? Sei lá como é que era o nome, que agora mudou para FFU. É um nome bizarro, é tipo aquele nome que deram pro departamento médico do Grêmio, sabe? Eu tenho que ficar pensando, assim, tem que fazer um curso técnico para lembrar do nome, mas acho que é Futebol Forte União, um nome que não faz muito sentido, assim, não é muito intuitivo, mas era Liga Forte, agora acho que é Futebol Forte União, uma coisa assim. E o Grêmio cogitava entrar nessa liga, muita gente dizendo que seria uma imprudência, que não seria mais negócio, que talvez fosse um afã de querer botar uma mão numa grana mais imediata, né, daqueles famosos 50 anos, né, vender 10% por 50 anos, todo aquele papo lá, que era um debate que talvez fosse, ou talvez vá se abrir ainda no horizonte do Grêmio e do Conselho Deliberativo do Grêmio, né? E aí é óbvio que eu não vou dar minha opinião aqui pelo simples fato de que eu não a tenho, né? E quando eu falo isso, eu falo no momento em que o próprio Grêmio, o Conselho Deliberativo do Grêmio, marcou sessões extraordinárias para falar do assunto e para talvez deliberar já sobre o assunto, e essas sessões foram adiadas. E teve 2 adiamentos já, e o último adiamento sem nova data, porque se entendeu que sim, precisamos de mais informações, precisamos entender melhor o caso. Parece que, aí eu já estou falando de um achismo meu, tá? Não tenho informações concretas sobre isso. O fato de eu não ter grupo político, de eu ser um conselheiro independente, às vezes me deixa um pouco mais alheio a algumas informações de bastidores,
mas parece que algumas questões da Libra que estavam desagradando ao Grêmio, parece que eles andaram conversando e talvez vai rolar, né, alguma coisa ali que o Grêmio pleiteava ou desejava, então talvez role de novo um acerto para o Grêmio permanecer na Libra. Tá tudo ainda muito nebuloso, eu acho que para todo mundo, para o próprio Grêmio talvez, né? Mas esse vídeo aqui, cara, é para eu marcar uma posição, fincar uma bandeira, não num voto, não numa posição em relação a migrar para outra liga ou permanecer na mesma. Como eu disse, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas eu quero fincar uma bandeira que ela é uma luz amarela na questão da FFU, caso o Grêmio pretenda ainda migrar, né, mudar de liga, que é o fato de o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, ser o presidente da FFU. Né? O Grêmio, se fizer a mudança, estaria mudando para uma liga presidida por este cidadão. E eu finco essa bandeira, eu marco essa posição aqui, porque eu tô falando disso há um bom tempo, entre amigos, entre conhecidos, enfim. E parece um assunto menor. Parece uma bobeirinha de torcedorzinho fanatiquinho. Né? Parece uma pequeneza da minha parte. Parece até uma infantilidade da minha parte. Porque, ora, vejam só, tem que analisar o que é melhor para o Grêmio. Né? Agora tu vai ficar de rusguinha com o Barcelos e vai abrir mão eventualmente de uma negociação melhor, de mais dinheiro para o Grêmio, não é só a questão do dinheiro, mas às vezes o modelo de uma liga é mais interessante para o Grêmio do que o modelo da outra, então tem que avaliar todos os fatores de ambas, né? E essas coisas às vezes são meio mutantes, talvez, o que era melhor no mês passado, talvez se entenda que não é tão melhor assim nesse mês, então tem muitas variáveis na mesa, né? E aí o Luquinhas vai vir falar o Alessandro Barcelos é o presidente da liga, então, cara, assim, ó, repito, não estou dando a minha opinião, porque eu preciso de muita informação que eu não tenho para poder entender como eu vou me posicionar, se é que isso vai vai chegar ao plenário de fato do Conselho Deliberativo, né? Mas o que eu quero dizer aqui apenas é que da minha parte, né, vocês podem ter certeza que ao menos uma voz, a minha, será levantada no plenário do Conselho, se necessário for, destacando a questão de o Alessandro Barcelos ser o presidente da FFU. Significa que então eu estou rechaçando a possibilidade de migrar? Como eu disse, não, preciso de muita informação. Eu só rechaço a tese de que isso é pequeno, de que isso é menor, de que isso é coisinha boba de torcedor. Não, isso é um elemento que vai para a balança. Quando a gente for colocar assim as duas possibilidades numa balança, se for o caso, cara, isso, na minha opinião, tem um peso considerável negativo na balança da FFU. E aí alguns vão dizer assim, Lucas, francamente, o presidente Fábio Koff, né, o Dr. Koff, era presidente do Clube dos 13, o cara inclusive defendia interesses do próprio Inter, né, então, poxa vida, nada a ver esse papinho. Bom, nada a ver é colocar Fábio Koff na mesma frase de Alessandro Barcelos, né? E aqui eu não estou nem falando pela competência de ambos, né, à frente dos clubes, pelos títulos, que tipo assim, chega a ser risível só pensar nessa possibilidade de comparar os dois, mas eu falo de grandeza. Eu falo de uma grandeza que eu sei que o Dr. Koff tinha. Gostemos mais ou menos dele, concordemos com o que ele fez em tal episódio ou em outro, ou, né, sabe-se lá cada opinião que cada um vai ter sobre o Koff ou sobre qualquer pessoa, mas é inegável que foi o maior presidente da história do Grêmio e do Rio Grande do Sul. Aliás, o Fernando Carvalho, que talvez tenha sido o maior do Inter, diz que aprendeu muito com o Fábio Koff, né, para trilhar um caminho vencedor, né? E esse cara tinha grandeza.
Acho que disso ninguém duvida. Disso ninguém duvida. E é preciso ter bom senso, sensibilidade, grandeza, entre outras coisas, para estar à frente de uma entidade, sei lá, de uma organização como uma liga dessa, um grupo, né, como dessa liga, ou Clube dos 13, ou o que seja, né? O Kofi tinha. Já o Alessandro Barcelos são outros 500, né? O Alessandro Barcelos é o presidente. Eu sempre lembro que quando o Vijaçante tomou uma pedrada na cabeça, quase morreu, poderia ter morrido, e foi ao hospital ensanguentado, numa maca, chegando no Beira-Rio para um clássico Grenal, né, perturbando e abalando todos os seus companheiros, por óbvio, né? O Alessandro Barcelos reclamou que o Grenal seria adiado. Em vez de prestar solidariedade, se mostrar compreensível e tal, reclamou alegando uma... Cara, eu tenho constrangimento de falar sendo uma fala de terceiro. Imagina, ele não teve constrangimento de falar sendo a fala dele. Ele alegou um desequilíbrio técnico. Cara, eu não lembro desse contexto, se era jogadores que estavam lesionados, que poderiam voltar do Grêmio ou do Inter, que poderiam se lesionar, ou alguma questão de terceiro cartão amarelo que poderia culminar no Grenal, né, sendo em outra rodada. Cara, eu não sei o que passou pela cabeça dele, mas ele falou em desequilíbrio técnico. Ele acha que o Grêmio jogar com o desfalque do Vijaçante e com o grupo abalado por um colega que estaria no hospital, né, teve o seu ônibus apedrejado, ele acha que não teria desequilíbrio, né? E aí, esse cara é presidente de uma liga, né? O cara que não emprestou arena, não emprestou o Beira-Rio para o Grêmio nas enchentes. O cara que descumpriu alguns acordos de cavalheiros, que não vem ao caso, né? Mas ele descumpriu, né? O cara que mostrou não saber ganhar quando ganhou, da única vez que ele ganhou, em toda a gestão dele, disse que imortal se enterra vivo. E depois mostrou, e aí chegamos no episódio de ontem do Beira-Rio, mostrou não saber perder, dizendo que foi o gauchão mais manchado da história. Que isso, cara? Que papinho de boteco, que papinho de influenciador querendo engajamento. Sabe? É vergonhoso. É muito vergonhoso. Mas se ele ficasse só dentro da casinha de presidente do Inter, o problema era dele. Agora, se ele for o presidente da liga em que o Grêmio poderá fazer parte, me preocupa. Me preocupa. Primeiro porque o Grêmio entraria numa liga, entraria atrasado, né? Tem toda aquela galera que entrou no início, que fez a opção, né? Eu já soube também de histórias de que o Atlético Paranaense não emprestou também o estádio deles para o Grêmio, alegando alguma rivalidade com a Libra e etc. Enfim, aí são outros 500. Então, se tinha ali uma divisão, né? Tu entrar atrasado, entrar depois nessa liga, será que tu teria o mesmo prestígio ali dentro, os mesmos direitos até mesmo, né? Mesma voz, representatividade? Não sei, né? Mas eu sei que o presidente do Inter não seria o cara que faria questão de equalizar isso. Não seria, né? E acho, inclusive, que se ele tivesse a oportunidade de prejudicar o Grêmio de alguma forma, ele faria. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, mas alguém confia cegamente que não será? Alguém confiaria cegamente que esse sujeito seria limpo, transparente e acataria alguma questão do Grêmio ou faria uma força para ajudar alguma coisa? Eu, infelizmente, não tenho essa certeza, muito pelo contrário. Tenho quase a convicção do oposto, né? Então, eu repito, tá? Eu tô me inteirando muito sobre o tema, porque se for a plenária do Conselho, né, a gente vai precisar decidir e vai precisar de muita informação para decidir. Então eu tenho visto algumas informações, todas elas sobre as negociações, sobre o dinheiro, sobre os 10%, os 50 anos, o modelo, o isso, o aquilo, as perspectivas, não sei o quê. Tudo isso é essencial que se saiba. Mas assim,
A FFU é presidida pelo Alessandro Barcelos, gente. Isso também é um ponto de atenção muito importante que tem que estar na roda de discussão. E eu repito que eu falaria disso aqui talvez em outro momento, mas ontem, depois da coletiva patética e pequena desse cidadão após tomar uma tunda de 4-1 no agregado, que ficou até barato para eles, né? Ele faz aquele discurso minúsculo, assim, fora da realidade, fora da casinha. E isso, na minha opinião, é motivo sim para se preocupar e botar na balança dos dois grupos que estão aí na pauta. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.